A gente vai começar mostrando uma simulação em regime permanente, que é um dos tipos mais simples que a gente pode fazer. E para isso vou começar mostrando um dos tutoriais, que é justamente esse Pits Daily que eu estava mexendo anteriormente. Então, para copiar ele, cp-r. O lugar onde fica os tutoriais do OpenFOAM é sempre cifrão, é tudo maiúsculo, FOAM, underline, tutorials, tudo em maiúsculo. Se eu der um tab. No Linux, as variáveis começam com cifrão no shell do Linux. Então, isso na verdade está dizendo que tem uma variável que tem uma definição phone tutorials, que o conteúdo dela, na verdade, é o caminho para onde os tutoriais estão escondidos. Exatamente. Se eu der tab aqui, ele vai ver que ele vai autocompletar. O Daniel falou que aquela variável chamada phone tutorials, na verdade, é esse nome todo aqui. Então, phone tutorials é uma maneira de você sempre se referir a isso. E existem outras variáveis semelhantes a essa. Dentro do tutorials, se eu der tab duas vezes aqui, eu vou ver que tem todas essas possibilidades, que são muitas. Vou pegar agora dentro de incompressível e dentro do SimpleFOAM. SimpleFOAM é o solver que a gente vai trabalhar com ele agora, que é o solver de regime permanente, monofásico também. E dentro desse SimpleFOAM também tem uma série de tutoriais. Eu vou pegar o Pits Daily. Pits Daily é um tutorial que é até parecido com a geometria que eu estou fazendo agora, a geometria do degrau, que ele é baseado, que na verdade ele é muito útil para validação de modelos e de solvers, porque é uma geometria que você tem muitos dados robustos experimentais. Então você pode facilmente pegar seus dados numéricos e comparar com os dados experimentais e validar ou não solvers e modelos que você possa estar testando. Então ele é um tutorial que aparece bastante. Então mais para frente a gente vai fazer esse tutorial também, esse mesmo caso, mas em vez de regime permanente, no transiente. Então, só voltando aqui para o comando, cp-r, depois o caminho todo até lá. E por fim, como eu quero copiar para o lugar onde eu estou, eu coloco um ponto. Ponto sempre significa o diretório onde eu estou. Então, Enter. Se eu der um ls, apareceu o Pits Daily aqui. Vou entrar no Pits Daily. Se eu der um ls de novo, a gente vai ver esses três diretórios, que são os diretórios que você tem que ter sempre, num caso do OpenFOAM, que é o zero, o constant e o system. Esse caso aqui já está prontinho, então eu vou rodar só o block mesh para a gente ver primeiro como é a malha que ele tem, que é parecido com essa malha que eu mostrei até agora, mas ela é um pouco mais... o finalzinho é um pouco diferente. Também um degrau, é um degrau como aquele que a gente estava fazendo, um D, ou seja, só tem uma célula nessa direção. Só para esclarecer, a espessura que você coloca aqui nessa direção não vai afetar em nada. Então, geralmente você coloca um valor pequeno, mas pode colocar qualquer coisa. Então, podem ver que é um degrau, de fato, essa região aqui próxima é o degrau, que é a região mais crítica, né? Bastante refinado, e mesma coisa próxima às paredes. E no finzinho ele tem uma convergência aqui, mas isso não vai afetar muito no que a gente vai mostrar. Então essa é a geometria que a gente vai trabalhar. Os contornos que ele definiu lá no Block Mesh são parecidos com aquele que eu mostrei há pouco. Ele tem o inlet, que aqui é a entrada, o upper wall, que é a parede superior, o lower wall, que é a parede inferior, o outlet, que é a saída lá, e ele tem esse front and back, que no caso nesse Block Mesh Dict, ele especificou explicitamente as paredes da frente e de trás. Então o OpenFOAM não reuniu naquele default faces, mas não faz diferença nenhuma, ele chamou aqui de front and back, que são essas paredes de fato da frente e de trás. Então essa é essa geometria que a gente vai trabalhar. Eu vou começar agora mostrando o constant, que é onde você vai especificar os parâmetros assim, da simulação. No caso, é uma simulação bem simples, né? É monofásica, não tem transferência de calor, regime permanente, então tem pouca coisa aqui no constant, mas
quanto mais complexo for a simulação, vai ter que ter uns outros arquivos aqui especificando outras coisas. Esse arquivo, esse diretório Polymesh, ele é um diretório que ele só apareceu depois que eu gerei o BlockMesh cria ele automaticamente, e dentro dele que é onde está especificado a nossa malha, todas aquelas informações que estão ali. Então, se eu vou mostrar aqui um pouco a título de curiosidade, que isso não vai ser muito relevante, mas ele tem um arquivo, quer dizer, uma série de arquivos especificando os pontos, as faces e o contorno. E se você abrir um deles, se abrir os pontos, você vê só uma lista de fato de todos os pontos que foram gerados naquela malha, com as coordenadas aqui. Isso é só para mostrar para vocês que aqui é que o BlockMesh gera. E semelhantemente ele gera uma coisa para as faces, etc. Que são todas as faces de todas as células que tem no problema. E mesma coisa para esses outros arquivos. Só para mostrar. A gente nunca vai mexer aqui manualmente, mas só para saberem que é aí onde fica guardado toda essa informação. Tirando o Polymesh, os outros dois arquivos que tem aqui é o Transport Properties e o Turbulence Properties. Os nomes são bem claros, eu acho. Vou começar pelo Transport Properties. De novo, ele começa aqui com esse header do OpenFOAM, que a gente não vai mexer nunca. E depois ele tem duas coisas aqui, bem simples. A primeira delas é falando que o fluido, que a gente está trabalhando é fluido newtoniano. O OpenFOAM tem uma série de modelos não newtonianos também. Caso você quisesse fazer uma simulação não newtoniana, você trocaria aqui Newtonian pelo modelo específico que você quiser trabalhar. E dependendo do modelo que você escolher, vai ter outros valores que você vai ter que colocar aqui embaixo. Mas como a gente está aqui com o newtoniano, você tem que especificar a viscosidade. Esse conjunto de valores aqui entre chaves é como o OpenFOAM utiliza as unidades da sua variável. Ele pega as 7 unidades de base SI e coloca os expoentes de cada um. No caso, as unidades mais importantes para a gente é essa primeira, que é a unidade do quilograma, depois a do metro, depois a do segundo, depois a do Kelvin. As outras 3 a gente quase nunca trabalha, que é ampere, que não vai ser muito relevante para a gente, mol, que é só útil se você tivesse coisa química, e candela, que acho que não tem nenhuma simulação que utiliza candela. Mas essas primeiras 4 aqui são importantes. De novo, a ordem é quilograma, metro, segundo, Kelvin. Ou seja, aqui é metro ao quadrado, segundo é menos 1. Ou seja, esse valor, que é a viscosidade cinemática, está em metro ao quadrado por segundo, que é de fato o valor correto, a unidade correta. E depois de especificadas as unidades, nesse caso metro quadrado por segundo, o valor que você for usar. Aqui, 10 a menos 5. Se eu quisesse qualquer outro valor, bastaria modificar esse arquivo, que a simulação levaria isso em conta. Esse é um arquivo bem simples, só isso que a gente teria para mudar. E o outro arquivo que a gente tem aqui no Constant é o Turbulence Properties, que vai, como o nome indica, tratar do que for relevante à turbulência. Então ele tem a primeira coisa aqui é o Simulation Type. Nesse caso ele está como o RAS. O RAS é como o OpenFOAM chama o range, né, o Reynolds Average Navier-Stokes. Ou seja, ele está aplicando o modelo de turbulência, range. E dentro aqui dessas chaves, ele está aqui especificando o range, e ele está dizendo que dentro do range ele está usando o modelo K-epsilon. Se eu quisesse usar K-ômega, por exemplo, como tem até aqui esses comentários aqui em cima, eu poderia colocar aqui K-ômega, ou qualquer um desses outros modelos que tem aqui, o OpenFOAM tem até alguns outros. E isso aqui de baixo é menos relevante, esse print coefficient é só para ele escrever os coeficientes que está utilizando, e o turbulence on é para ele utilizar a turbulência. Se por acaso a sua simulação fosse laminar, você substituiria aqui, em vez de RAS, você colocaria laminar, e até poderia ou não apagar isso daqui. Não precisaria apagar, porque como o OpenFOAM só leria essa parte caso você estivesse utilizando o range. Se fosse um LES, uma simulação de LES, também colocaria LS e etc. Vamos voltar para o range. Então, essa é a maneira como você vai escolher o tipo de simulação que você está realizando e qual modelo de turbulência você está empregando.
Com isso termina o constant, pelo menos para esse caso simples. De novo, para simulações mais complexas, teria outros arquivos semelhantes a esses, com outras propriedades e outros modelos que você fosse escolher. Vamos agora para o system. O primeiro que aparece aqui é o block mesh dict, que a gente já mostrou ele bastante, né? Onde se especifica a malha, se você for utilizar o block mesh. Depois é o control dict, que ele onde você vai especificar os parâmetros de, como o nome diz, controle, que são... Bom, tem várias informações que você coloca aqui, começando aqui pelo application, que é só qual software você está utilizando. Depois você coloca tem aqui start from, start time e depois start time 0. O que está dizendo? Que eu vou começar a minha simulação no tempo que eu chamei de start time, e a start time é o tempo 0, ou seja, essencialmente vou começar a minha simulação no tempo igual a 0. Uma outra opção, em vez de start time, que você poderia colocar aqui, seria latest time, e isso vai pegar o último tempo que você tem salvo. Isso é bastante útil se, por exemplo, alguma simulação sua foi interrompida, por exemplo, caiu a luz no meio e foi interrompida no meio, você quer continuar de onde o último timestamp que salvou, ou fez uma simulação e agora você quer simular mais 10 segundos, por exemplo, aí você simularia do último tempo que você tem salvo também. Então esse latest time serve para isso. Vou voltar aqui para o start time. Depois tem stop at end time, ou seja, quando você vai parar. E aqui está o end time 2000. Só um parênteses. Nesse caso, como a gente está trabalhando num solver de regime permanente, não tem tempo, né? Por ser regime permanente. Então, o que significa o tempo aqui, na verdade, é o número de iterações. Porque o solver em regime permanente é um processo iterativo. Você vai começar com, entre aspas, um chute inicial e vai, a cada iteração, chegando mais próximo do resultado final. Então, quando você coloca aqui start time 0, end time 2000 e depois delta t1, significa essencialmente que você está fazendo 2.000 iterações. Então, justamente por isso não tem porquê, no caso de ser regime permanente, você não colocar o delta t1, mas você poderia colocar caso quisesse. Depois o que vem aqui é o write control. O write control indica de quanto em quanto tempo você vai salvar a sua simulação. Porque nesse caso aqui, por exemplo, tem 2.000 iterações. Você não vai salvar as 2.000 iterações por uma série de motivos. Porque vai ocupar um espaço em disco gigantesco, de forma desnecessária. Ainda mais que a variação de timesteps, de iterações consecutivas é muito pequena. E outro, você vai gastar muito tempo escrevendo disco. Então vai aumentar o seu tempo de simulação de forma gigantesca. Então, por causa disso, você salva algum tipo de intervalo. Do jeito que está aqui, ele está falando que o write control é com timestep e o write interval é com 100. Ou seja, eu vou salvar a cada 100 timesteps. Nesse caso, 100 iterações. Então, salvaria em 100, 200, 300, etc. até 2000. Se eu quiser salvar de 200 a 200, só colocar aqui 200. O próximo purge write, ele indica quantos timesteps você vai salvar. Muitas vezes também, principalmente para simulações com rallies muito grandes, que tem uma quantidade de dados enormes, que vai ocupar muito espaço, e você está só interessado nos resultados finais, né, nas últimas iterações, você não quer saber lá do começo. Então você pode colocar aqui, você pode querer salvar só, por exemplo, os últimos 4 timesteps. Então se eu colocasse aqui purge write 4, significaria que ele vai sempre deixar os últimos 4 timesteps salvos. Nesse exemplo, ele ia chegar até 100, ia salvar, chegar no 200, salvar, no 300, no 400, salvar. Quando ele chegasse no 500, ele ia apagar o 100 e salvar o 500, para sempre manter os últimos 4. Se você colocar 0, ele vai salvar todos, não vai apagar nenhum. E se colocasse 1, ele sempre manteria o último. O próximo parâmetro aqui é o write format, que está em ASCII, ou seja, você vai salvar
os dados em modo texto. De novo, quando você está trabalhando com casos muito grandes, você vai ocupar um espaço desnecessário no texto, então você pode usar algumas maneiras diferentes. Por exemplo, colocar aqui em binário, que ele vai salvar em binário e vai ocupar menos espaço. Deixar aqui em ASCII para esse caso, que não faz muita diferença. Depois o write precision, que é o número de casas que você vai salvar, ou seja, a precisão de quanto você está escrevendo. Aqui está com 6 casas decimais, pode ser mais ou menos, dependendo do que você quiser. Depois tem aqui o write compression, parecido com o write format. Às vezes você tem um caso muito grande e você quer diminuir o espaço que ele ocupa, você pode colocar aqui em vez de off, on, que ele vai salvar os arquivos com gzip, que é uma maneira de você comprimir os dados e ocupar menos espaço. Deixar aqui off. Se você colocar o binário e comprimir, ele vai falar que não vale a pena você fazer isso. O OpenFOAM próprio dá essa mensagem. Depois, time format. Daniel, não lembro qual outra opção tem aqui além de general. Pode dizer, não, quero que ponha 5 casas decimais nos nomes das pastinhas que salvam o tempo. Tá. É isso. General, no caso, é aquele formato G do printf. Tá. Bom, quando você vai salvando todos os timestamps que você salva, ele vai criar um diretório com o número do timestamp que foi salvo. Então, nesse caso, apareceria um 100, um 200, etc. Ou se fosse, como a gente vai ver mais para frente, com tempo real, não de regime transiente, você salvou com 0.1 segundo, 0.2, etc. E aqui é só o formato como ele vai salvar, colocar Eu uma acho que se botasse aí Scientific, por exemplo, ia botar 1E-3, 1E-2, 2E-2, por aí vai. Uhum. Aqui depois está em precision, né? Também mesma coisa, precisão do tempo que você vai salvar. Esse runtime modifiable, nesse caso está como true, significa que se eu mudar algum parâmetro desses no meio da simulação, ele vai automaticamente detectar que foi modificado e vai fazer modificação na simulação. Por exemplo, se eu modificasse a viscosidade no meio da simulação, ele ia perceber. Ou se eu modificasse algum desses parâmetros aqui no meio da simulação, ele perceberia também. Isso é uma coisa bem útil de se ter. E por fim, aqui tem os functions, nesse caso está o streamlines, mas tem uma série de funções que você pode incluir aqui para o OpenFOAM calcular. E tem coisas muito úteis, às vezes para calcular arrasto, ou uma série de outras coisas que você pode ter interesse que o OpenFOAM calcule para você, que não acontece por padrão, e você pode incluir aqui dentro desses functions. E tem... Aí depende do que você está interessado, claro. Se você não quiser nada, você deixa aqui vazio. Esse foi o control-dict. Depois tem esses dois arquivos, fschemes e fsolution. São os arquivos de... O FV significa definite volume, né, volumes finitos. Então, nesse primeiro arquivo, onde você especifica os esquemas de discretização. E esse segundo arquivo os métodos de solução. Então, vou abrir aqui o fschemes. Pelo menos por enquanto, não vai mexer muito neles, não. Vai deixar esses defaults dos tutoriais, que eles são pelo menos assim, bem robustos. Então aqui você especifica, por exemplo, um DDT schemes, onde você vai colocar os seus esquemas de derivado temporal, o DDT. Nesse caso, como é regime permanente, ele coloca aqui steady state, que significa 0. Depois você vai especificar os esquemas para os gradientes, para os divergentes, para os laplacianos, o esquema de interpolação que você vai utilizar. E esse SN grad schemes SN é de surface normal, que ele vai pegar na direção normal à superfície, um gradiente. E tem esse wall dist também, que é um método de calcular a distância para a parede. Então, só para mencionar aqui brevemente, todos esses começam aqui com Gauss, significa que é basicamente todos, que ele vai usar o teorema de Gauss para relacionar o divergente na superfície com o valor dentro do volume que a superfície descreve. E depois, dentro de Gauss, como ele vai fazer a discretização entre células adjacentes. Você pode usar o upwind,
Aqui tem o linear upwind, talvez vocês lembrem disso de métodos matemáticos, lá era um linear upwind de diferenças finitas, aqui seria o análogo com volumes finitos, e tem linear e outros, uma série de discretizações que você pode colocar aqui. Também, acho que por enquanto a gente vai deixar esses valores aqui, não vai mexer muito neles, mas é algo que é importante você escolher com cuidado, dependendo do seu problema, para garantir convergência ou coisa do tipo. O F Solutions, como eu disse, é como você vai especificar como vão ser resolvidos os sistemas lineares, porque uma vez discretizado o seu problema contínuo, você transforma ele numa série de sistemas lineares acoplados um ao outro e que são resolvidos de forma indireta, né? Você não vai inverter uma matriz com milhões e milhões de entradas. Então aqui, nesse caso, está dizendo P. P é pressão. Qual tipo de solver está usando? Aqui é o Gang. Gang significa Geometric Algebraic. Eu não lembro o que significa MG agora de cabeça, mas é um método... Multigrids, esse é um solver multigrid. Ele começa com uma malha mais grossa, ele vai pegar... grosseira e resolve para aquele negócio, depois vai usando esse valor como chute inicial para resolver as mais fininhas. É um bom solver para pressão. Ele é bastante usado para pressão, justamente, o Daniel explicou bem. Você vai, em vez de começar com essa malha total, ele vai pegar uma malha bem grosseira, calcular que é, consequentemente, com o número de células menor, que você consegue calcular mais rápido. Vai pegar o resultado dessa malha grosseira, que é o resultado aproximado, mapear para uma malha mais refinada, fazer isso de novo, até chegar à sua malha que você colocou. Aqui a tolerância, nesse caso, está 10 a menos 6, que é o valor típico, que é quando que você considera que os resíduos são pequenos o suficiente para dizer que convergiu, né? E aqui tem esse Hell-Tol, que é uma tolerância relativa, que é a razão entre iterações consecutivas. Se for menor que esse 0.1 também, ele para, esse caso. Depois aqui tem a mesma coisa para os outros valores, para as outras variáveis, antes era pressão, aqui está para todas as outras, U, né, velocidade, K, do K epsilon, ômega, etc. E aqui está resolvendo todas com esse Smooth Solver, utilizando o Gauss-Seidel. Todos esses valores aqui, essas equações, na verdade, vão gerar matrizes simétricas. Então, você utiliza um Gauss-Seidel simétrico que aproveita esse fato para ser bem mais rápido, mais eficiente. E aqui tolerância é a mesma coisa do que antes, mas com outro método. E aqui embaixo tem, nesse caso, como é o SimpleFOM, o Simple é o nome do algoritmo, que eu não me lembro de novo, é uma sigla, não, de cabeça não lembro o que significa, que é como você vai resolver o acoplamento velocidade e pressão. E o Simple é utilizado para esse caso de regime permanente, daí o nome do SimpleFOM. E aqui, o que é mais importante que é esse controle de resíduo, nesse caso está bem alto, que é quando que você vai considerar que a sua simulação total convergiu. Nesse caso, se meus resíduos fossem menores, 10 a menos 2 para pressão, 10 a menos 3 para velocidade, 10 a menos 3 para o resto também, ele consideraria que convergiu. Aqui, como é um tutorial, para ter uma simulação relativamente rápida, ele colocou esses valores. São valores até bem altos. Em geral, para simulações é melhor se colocar mais baixo do que isso. Mas, para exemplificar, eu vou deixar assim. Por fim, tem aqui esse Relaxation Factors, que é algo bem, bem importante para você trabalhar na convergência da simulação, que como ele funciona. Nesse caso aqui ele está 0.9. Ou seja, você tem um valor inicial, com esse valor você vai calcular um próximo valor melhorado, vamos dizer assim. Mas, em vez de no próximo time step você pegar esse valor melhorado total, o que você faz? Quando você usa um Relaxation Factors. Nesse caso, como está 0.9, você vai pegar 0.9 vezes esse novo valor, mais 0.1 vezes o valor anterior. E essa soma que você vai aplicar para o próximo time step.
Por que se faz isso? Muitas vezes, se você deixar sempre calculando o próximo valor melhorado, vamos dizer assim, ele vai divergir, que vai ficar muito instável. Então, você coloca esse relaxation factors para isso. Até aqui esse comentário, que para esse caso em particular, ele está dizendo 0,9 é mais estável, mas 0,95, ou seja, mais perto de 1, é mais convergente, converge mais rápido. Principalmente a pressão, para casos mais complicados que esse é uma geometria relativamente simples, é bom colocar um relaxation factor, às vezes, bem baixo. Tem vezes que menor que 0,3, por exemplo. 0,3 é o normal para pressão no caso geral. Isso. Mas isso depende do caso. Às vezes você vai ter que... E 0,7 para outras coisas. Isso. Aqui 0,9 são valores bem altos. E só para um comentário breve, esse ponto asterisco, não sei se algum de vocês conhece expressão regular, mas o que basicamente isso significa é todo o resto. Então ele está dizendo que o 0,9 e todas as outras variáveis, no caso está 0,9 também, mas se eu colocasse, sei lá, 0,8, que ele estaria dizendo que eu quero usar para velocidade, que é o fator de relaxamento 0,9, e para todas as outras variáveis, pressão, K, temperatura, se tiver, 0,8. Mas se você quisesse colocar aqui individualmente, você colocaria, por exemplo, pressão 0,3, por exemplo. Então, essa é a cara básica do FV Solutions. Também, por enquanto, não vai mudar muito, não. Mas, às vezes, é interessante você mudar esses solvers aqui, às vezes você consegue situações mais rápidas, mudar a tolerância, etc. E também olhar aqui esse residual control, que nesse caso está um controle de resíduo bem fraco, né, para convergir, para acabar rápido a simulação. Mas, idealmente, é bom colocar menor do que isso. E aqui nesse caso tem os streamlines, que eu não vou nem mostrar, porque ele é só se você quisesse gerar essas linhas de corrente desse jeito, que acho que não vale a pena te mostrar aqui, mas que ele só é útil, ele só está aqui, porque se a gente abrir lá o control dict de novo, lá no final ele está utilizando essa função do streamlines. Então você precisa daquele arquivo. Se eu não incluísse essa função aqui, eu não precisaria colocar aquele arquivo lá. O último diretório que falta desses três principais é o 0, que é onde a gente vai especificar as condições de contorno, condições iniciais. O 0, de novo, é que ele representa o tempo t igual a 0. E aqui você vai ter um arquivo para cada uma das variáveis que você tenha no seu problema. E aqui ele tem até várias, porque esse é um tutorial que ele é feito até para você testar vários modelos de turbulência. Como eu vou rodar o KY, até vou apagar os outros que a gente não precisa. Eu poderia deixar aqui que não afetaria nada a simulação. Mas vai apagar o F, o tilde, o ômega, o V2. Tá. Então eu só deixei aqui essas variáveis que a gente vai precisar porque a gente está utilizando o KY. Só recapitulando, o KY eu especifiquei lá no constant, no turbulence properties, que é onde você especifica o modelo de turbulência que está trabalhando. Então eu vou começar aqui pela pressão. Vou abrir o arquivo da pressão. De novo, começa aqui com aquele header de sempre. Aqui tem... Agora ele começa com as dimensões, que foi aquilo que eu mencionei também. E aqui ele está 0, 2, menos 2. Por que isso? Se você olhar isso com calma, você vai perceber que isso é metro quadrado por segundo quadrado, que isso não é Pascal. Por quê? Esse solver que a gente está trabalhando, o SimpleForm, ele é um solver monofásico e incompressível. E por ser incompressível, você pode pegar as equações da Navier-Stokes e dividir tudo pela massa específica. Porque a massa específica é constante. Feito isso, você pode trocar a pressão por uma nova pressão, vamos dizer assim, que é a pressão sobre a massa específica, que você vai simplificar as equações. Então, nesse caso, e para todos os solvers de incompressíveis, o OpenFOAM utiliza como pressão essa pressão dividida pela massa específica, que dá, se for olhar isso com calma, dá metro quadrado por segundo quadrado de unidade. Até se por acaso você estiver interessado em, por exemplo, perda de carga em uma geometria, e for um
um solver incompressível, você teria que lembrar de multiplicar depois pela massa específica para ter o valor de pressão de fato, né, da perda de carga. Feito esse comentário, aqui a gente começa pelo nosso caso inicial. A primeira coisa que ele está especificando aqui é o internal field, que é o campo interno, né? E ele está colocando uniform zero, ou seja, dentro da minha geometria, da minha malha, eu quero colocar todas as células inicialmente, que é a minha condição inicial, com pressão igual a zero. Aqui também, por ser incompressível, o valor absoluto da pressão não importa. O que importa é o gradiente de pressão. Então, tipicamente você pega um valor na saída, no outlet, e coloca esse como seu zero de referência, e todos os outros valores do domínio são em relação a esse zero. De novo, por ser incompressível, o valor absoluto não é relevante. Então aqui está com o campo interno todo como uniforme. Depois tem o boundary field, que é a condição de contorno. Aqui a gente vai ter que ter uma entrada para cada um daqueles contornos que a gente especificou lá no block mesh dict. E tem que ter os mesmos nomes, é claro. Então aqui tem o inlet, está dizendo que é o type zero gradient, ou seja, eu estou aplicando uma condição de contorno de gradiente nulo para pressão no patch inlet. Para o patch outlet, tem o type fixed value, valor fixo, e esse valor é zero uniforme ao longo de todo o patch. Para o upper wall e lower wall, que são as paredes, tá gradiente nulo. E para o front-end pack, que se a gente lembrar é aqueles planos frontais e traseiro da malha, como a malha 2D, ele tá esse tipo especial que eu mencionei, que é o tipo empty, que ele é específico para essas direções que você não está resolvendo, no caso de não ser 3D. Então é assim que a gente vai especificar as condições para a pressão. Fechar aqui a pressão, vamos abrir a velocidade. A lógica é muito parecida. A diferença é que, primeiro, a dimensão aqui está como 1 menos 1, ou seja, metro por segundo, faz sentido, velocidade. E agora é um vetor, né, em vez de um escalar como era antes. Então aqui está o campo interno uniform 0, 0, 0, ou seja, nesse caso o fluido está inicialmente parado dentro do domínio. No inlet está como type fixed value, valor fixo, com valor de 10 na direção X e 0 nas outras direções, ou seja, 10 metros por segundo na direção X da entrada, uniformemente. Na saída está com gradiente nulo. E nas paredes aqui está com no slip, né, a condição de não deslizamento, ou seja, a velocidade é igual a zero. De novo, isso vai ser para todos os casos. O front and back é do tipo empty. Ele é uma região que a gente não tá resolvendo. Agora para as variáveis de turbulência, também vai ser bastante semelhante. Vou começar pelo K. Ele está aqui como metro quadrado por segundo quadrado, que é a unidade dele, né, que é uma energia cinética turbulenta por massa específica. Ele está com esse valor interno de 0,375 uniforme. Esse valor foi calculado. Se você entrar procurar na internet, você acha facilmente dentro do OpenFOAMWiki uma série de equações que são maneiras de você estimar esses valores das quantidades turbulentas para casos iniciais. Então, nesse caso, foi o valor calculado a 0,375. É muito fácil de achar essas equações. Se quiser, depois eu mando para vocês até um link com essas equações. Mas em função da velocidade, do diâmetro, etc., você calcula esses valores estimados, que são bons chutes iniciais para facilitar a sua convergência. Então, aqui foi calculado esse valor, está no campo interno uniforme. No inlet, ele está com valor fixo, com esse mesmo valor. Na saída, ele está com um gradiente nulo. E na parede, nas duas paredes, ele está com esse KQR Wall Function, que é a função de parede que ele utiliza para o K. E que ele vai calcular automaticamente utilizando essa função de parede. E por fim, de novo, como sempre, front and back do tipo empty.
de maneira bastante semelhante, o epsilon. Também tem equações para você estimar os valores iniciais, nesse caso da S14.855, e que foi colocado como câmbio interno inicial, na entrada, com esse valor fixo, na saída, com gradiente nulo. Nas paredes, agora, em vez daquele K wall function, tem esse epsilon wall function também, que faz a mesma coisa para o epsilon. E o empty. Aqui tem o nut também, que nut é de null T, de viscosidade turbulenta, que aqui está inicialmente como zero no campo interno. A gente pode perceber que está tudo como calculated, porque a viscosidade turbulenta você não tem uma equação de transporte, né? Você calcula ela a partir, nesse caso, do K e do epsilon. Então, por isso que ele está como esse calculated, porque ela é calculada a partir desses outros valores. E tem também para as paredes essa função de parede do nut K wall function. No caso aí, o value uniforme zero é só para você botar um valor um valor aí, mas com esse tipo calculado ele ignora esse valor. Isso. Obrigado, Daniel. Isso. Esse valor aqui é só para ele ter um valor assim, inicial, mas depois ele vai calcular isso e usar o valor calculado mesmo. Feito isso, a gente mostrou todas as variáveis para esse problema. De novo, se tivesse transferência de calor, teria temperatura e qualquer outra variável que fosse relevante ao meu problema, eu teria que ter um arquivo para cada uma delas aqui. Então, assim, a gente acho que já passei por todos os arquivos que são necessários, né, para fazer a simulação. Agora, a gente já gerou a malha lá atrás, nesse caso com block mesh. E agora, para eu rodar a simulação, bastante simples. Como eu estou usando o SimpleFon, que é esse solver de regime permanente, basta rodar SimpleFon com F maiúsculo. E aqui, no caso, é uma simulação muito rápida, vai demorar talvez alguns poucos segundos, nem dá para ler o que ele está escrevendo aqui, que é uma simulação, uma malha bem pequena, com condições bem simples. Daqui a pouco ele vai terminar. Terminou. Então vamos olhar aqui com calma esse output, só algumas coisas. Primeiro, para todos os tempos, ele começa assim, time igual, nesse caso 279, né, o tempo que ele está executando, tempo da simulação, lembrando, para esse caso, o tempo é equivalente ao número de iterações. Depois ele vai mostrar aqui para todas as variáveis como ele está resolvendo. Então a gente especificou lá atrás que a velocidade vai ser resolvida com esse smooth solver. Então aqui ele resolve o x, né, velocidade em x, velocidade em y. Aqui ele coloca resíduo inicial, resíduo final, e ele parou com esse resíduo final de acordo com o valor que foi especificado lá naquele F-solution. Mesma coisa para o P, para o epsilon e para o K. Esses valores de resíduo são importantes às vezes você ficar de olho nele para ver se de fato está convergindo. E por fim, uma informação às vezes útil também é o tempo de fato de execução, nesse caso aqui, 15 segundos, né, reais de quanto passou da simulação. E aqui por fim, nesse caso a gente vê que ele parou em 288. Por que isso? Se lá no control dict estava para ir até 2000. Isso porque ele diz aqui, simple solution converged nesse número de iterações. Isso porque, pelo aquele critério de convergência que a gente especificou lá no F-solutions, ele alcançou aqui já esses resíduos que atendem aquele critério que foi colocado e ele parou a simulação. Ou seja, não precisei chegar até o 2000, chegando a 288 eu já, segundo esses critérios, são critérios bem, bem fracos, mas são os critérios que estão aí, eu convergi. Então ele parou a simulação. Se eu der um ls, a gente vê que apareceram, além do zero que já tinha, apareceu o diretório 100, o 200 e o 288. O 288 é o último, né? Ele salvou de 100 em 100, como eu especifiquei lá no control dict, com exceção do 288, que é o último. Aí ele salva também automaticamente. E apareceu esse post-processing também devido àquela função do streamlines que estava lá no control dict, que não vou mostrar muito por hoje não. Só para a gente olhar, vou entrar aqui no 288, por exemplo, você vê que ele vai ter basicamente a mesma cara do zero que a gente especificou lá. Mas se eu abrir, por exemplo, a velocidade,
a gente vai ver que agora o campo interno lá na velocidade a gente colocou inicialmente uniforme 0, mas agora ele está como não uniforme e com essa lista de vetor, ou seja, para cada uma das células tem aqui qual velocidade foi calculada para aquela célula em particular. As 3 velocidades, no caso, né? Em x, y e z. Tem esses valores aqui para todas as células, que no caso são esse número aqui, 12.225, para essa malha. E mesma coisa para as outras variáveis, por exemplo, a pressão. Aqui foi calculado todos os valores de pressão. Mas, obviamente, não é interessante a gente ver esses valores soltos aqui, que não dizem nada para a gente. Então, para isso, a gente abre lá no Paraview, para visualizar o resultado da simulação. E vou dar um apply aqui. Eu acho que é para mostrar aqui rapidamente. Nessa aba aqui, você vai escolher qual variável você quer ver. Vou colocar U, por exemplo, que é a velocidade. E aqui em cima, de novo, acho que talvez seja um pouco pequena a fonte aqui para vocês lerem, mas está aqui time 0, né, o tempo que eu estou visualizando. Ou seja, aqui eu estou visualizando o tempo inicial, que se a gente lembrar também, eu tinha colocado lá naquele chute inicial, entre aspas, como velocidade uniforme 0. Nessas setinhas aqui, você pode avançar no tempo, que de novo, nesse caso não é tempo, né, são Iterações. Obrigado. E aqui a gente pode ver que depois de 100 interações ele já calculou um pouco. 200 está mais perto aqui já do I288, né? Você vê que a diferença de 200 e 288 visualmente pelo menos é muito baixa. Só lá na ponta que você consegue perceber alguma coisa. Isso até é uma indicação de fato que a simulação está pelo menos perto de convergir. Quando você vê que chega um ponto que você não percebe mais diferença. Mesma coisa aqui para pressão, eu poderia visualizar aqui, esse vai ser o mapa de pressão. E outra coisa só para terminar, acho que por hoje, nesse canto aqui na aba esquerda, você também seleciona quais variáveis estão visíveis para você. Porque por enquanto aqui só aparece para mim o U, que é a velocidade, e o P. Mas se eu quisesse ver o Epsilon, o K e a viscosidade turbulenta, eu poderia mexer aqui para visualizá-los. Só um detalhe também que, antes de terminar, você está vendo todas as variáveis aqui aparecem 2 vezes. Primeiro aparece U com tipo essa bolinha aqui e o U com um cubo do lado. Qual a diferença dos dois? Se eu der um zoom aqui, não dá pro... A gente consegue ver que eu selecionando esse U com esse cubinho, você consegue ver individualmente as células, né? Ele coloca o valor para cada célula. Quando você seleciona essa outra opção com a bolinha, ele faz uma interpolação e deixa uma transição suave entre as células. Aí depende do que você quer, você pode visualizar um ou outro. Mas vamos saber essa diferença dos dois. Acho que vocês conseguem ver que tem a diferença aqui das células. Acho que... só para arrematar aqui, a velocidade, por ser uma grandeza vetorial, você pode escolher aqui magnitude, né, valor em módulo, ou se quiser só apenas uma das direções, você pode escolher aqui e visualizar individualmente também.